Se você vive imerso em pensamentos de autocrítica, autojulgamento e autocobrança, você precisa assistir esse vídeo. E que loucura, não? Nós seremos a nossa própria companhia até o último dia de vida. E muitas vezes a gente não dá atenção para essa que é a relação mais importante. Porque imagina você viver até o seu último dia de vida com uma companhia que só sabe julgar, que só sabe fazer críticas e que vive te cobrando. Vai ser muito difícil, não é mesmo? Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Esse vídeo de hoje ele tem um tema que é tão importante e quanto mais eu aprofundo no autoconhecimento, mais eu percebo que essa é uma habilidade imprescindível que a gente precisa desenvolver, que é ter um diálogo interno positivo com nós mesmos. E esses dias eu estava lendo uma parte desse livro aqui, que eu tô lendo, que é o Cura e Recuperação. Esse livro foi escrito pela Pandora, mas ele foi escrito a partir dos ensinamentos do Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra americano super famoso no estudo da consciência humana. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque esse é um comportamento que todos nós temos, de nos auto-julgar, de nos culpar o tempo inteiro, de nos criticar. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está julgando a nossa própria humanidade, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos erros. E esses erros são para o nosso aprimoramento e não para a gente ficar ali como se fosse algo pesado, para a gente se punir, se crucificar por aquilo. Não, é apenas um aprendizado e um lembrete de que há uma nova forma de agir e uma forma melhor. Então eu vou ler aqui para vocês o que está escrito nesse livro. Não queremos admitir que temos pensamentos e sentimentos negativos, ou mesmo medo, ou que temos desejo, ou sentimentos de perda, arrependimento ou desespero. Esses sentimentos não são aceitáveis. O ódio próprio e a culpa, então, se acumulam pela constante rejeição da nossa própria humanidade. Olha que loucura! Nós rejeitamos a nossa própria humanidade, uma vez que todos nós temos medo, todos nós temos desejo, temos os instintos, todos nós sentimos culpa, todos nós temos pensamentos negativos e todos nós nos culpamos por justamente ter esses pensamentos e esses sentimentos que fazem parte da nossa humanidade. Que loucura, não? Então, a partir de hoje, eu vou te ensinar um método para você efetivamente ir cultivando esse diálogo interno positivo. Lembrando que tudo na vida é cultivado. Não é de um dia para a noite que as coisas mudam, mas tudo depende do perceber. Então, primeiro a gente percebe que tem esses sentimentos negativos, que tem esses pensamentos de autocrítica, autocobrança, e aí a gente começa a conseguir nutrir novos pensamentos e novos padrões. Então, eu vou ensinar para vocês como nutrir um diálogo interno positivo de agora em diante. E para simplificar, eu vou utilizar a técnica do Mindfulness, que é dividida em 3 passos, e vou explicar e exemplificar cada um dos passos aqui para vocês. Então, o primeiro passo do Mindfulness é definir uma intenção. Sendo assim, é preciso a gente ter essa intenção, que é ter um diálogo interno positivo, ser o nosso melhor amigo, ser mais gentil com a gente mesmo. A gente precisa ter isso como um objetivo, para a gente efetivamente ir aos poucos conseguindo alcançar e ir se tornando cada vez mais uma pessoa que joga no nosso time e não contra nós mesmos. Então, a partir de hoje, tenha isso como uma intenção. E aí, conforme a gente for seguindo nos próximos passos, você já sabe qual é a sua intenção. E é essa intenção que vai te guiar. E o segundo passo do Mindfulness é a presença. E aqui eu vou trazer isso como uma autoobservação, que é o que eu sempre falo com vocês. Lembra que para a gente ver a ilha, a gente precisa sair da ilha? Então, para a gente observar os nossos pensamentos, para a gente perceber os nossos pensamentos, a gente precisa sair deles. E isso só é possível com a presença e com a autoobservação. Então, por exemplo, uma técnica de autoobservação, né, de vigília, é, por exemplo, a meditação.
onde a gente para uns minutos para simplesmente observar o que está passando aqui, quais padrões de pensamentos eu costumo ter. E isso a gente não precisa efetivamente sentar em meditação para fazer, a gente pode fazer durante todo o dia. Recobrei a atenção, deixa eu observar o que estava passando aqui na minha cabeça. Será que era um pensamento depreciativo? Será que era um pensamento de crítica? Será que era um pensamento que estava me julgando por alguma ação que eu tomei? A gente precisa inserir esses respiros durante o dia para ir percebendo quais são os padrões de pensamentos que a gente tem. E muito provavelmente, nesses momentos, você vai começar a notar pensamentos que você não gostaria de alimentar, mas eles se retroalimentam de forma inconsciente. Então, nesse ponto aqui da presença, você vai começar a perceber esses pensamentos. E uma vez que você consegue perceber, você consegue tomar uma atitude a partir daquilo. E aí é que entra o terceiro passo do Mindfulness, que é agir com bondade e com generosidade com você mesmo. Por quê? Você vai perceber um padrão lá de autocrítica. E aí você não vai brigar com esse padrão e falar, Tá vendo? Pensando de novo algo que não poderia. não, você vai ser bondoso e generoso com você. Você vai agir com compaixão, entendendo que aquele é um padrão antigo que você alimentou por muito tempo, mas que agora, com mais consciência, com mais entendimento, você decide não alimentar mais e decide pensar em outra coisa, pensar de uma nova forma, conversar mesmo, ter um diálogo positivo com você, não se julgando, se culpando, brigando com aquele pensamento, mas trazendo novos pensamentos. Vou trazer um exemplo. Eu identifiquei aqui que eu estava com uma vozinha me culpando por ter agido daquela forma. Percebi essa vozinha. Como eu vou agir de forma generosa comigo? Nesse momento, eu vou criar um diálogo interno com compaixão. Então, eu vou falar: nossa, que bom que veio esse pensamento de que a gente pode agir de uma outra forma depois, mas eu não vou ficar me culpando. Foi uma forma que eu agi. Eu sou humana e muitas vezes eu vou agir e pode ser que eu me arrependa, pode ser que não, mas isso faz parte da minha humanidade e eu não vou ficar me culpando por isso. E aí a gente vai tentando trazer novos pensamentos mais positivos. E isso, com a prática, vai ficando muito intuitivo. Logo vocês vão começar a ter esse pensamento mais generoso, com mais compaixão por você mesmo de forma natural. Mas você precisa começar a praticar isso, porque senão a gente está sempre ali naquele lugar de culpa, de vergonha. E um ponto muito crítico de alimentar esses padrões de culpa e de vergonha é porque essas são as emoções com as frequências mais negativas que tem. E isso é um outro ponto que o Dr. David Hawkins traz nesses aprendizados aqui, que essas são frequências que a gente não deve alimentar, porque são frequências muito abaixo do nível da verdade. E se a gente fica preso nelas, a gente fica preso ali em um ciclo de retroalimentar emoções negativas no nosso dia a dia. Bom, eu espero que esse vídeo ajude você. Pratique esses 3 passos no seu dia a dia e logo você já vai ter substituído esse padrão de autocrítica, de culpa, de autojulgamento por um padrão de ser o seu melhor amigo, de jogar no seu time e ter um diálogo que realmente funciona para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento e não o contrário. Me conte aqui nos comentários se fez sentido para você. Beijo e até o próximo vídeo.